Olá, meus caros estudantes, eu sou o professor Vanderlei Pedro de Araújo Silva, da Escola Municipal Henrique Taloni, sou professor do 6º ao 9º ano de História. E hoje nós vamos para a nossa 6ª aula de História com o tema Senhores e Servos no Mundo Antigo e Medieval. O que nós vamos estudar no dia de hoje? Nós vamos estudar a escravidão e a servidão no mundo antigo e no mundo medieval. Vamos dividir por partes. A nossa primeira parte do estudo de hoje é a introdução. Nós vamos ver a escravidão e a servidão. Primeiro, o que é escravidão? A escravidão é uma forma de trabalho forçado. Uma forma de trabalho onde não se há liberdade, uma forma de trabalho onde não se recebe um pagamento por ele. E como é que no mundo antigo se formava a escravidão? A escravidão se formava a partir de um crime que uma pessoa tivesse cometido, muitas vezes mulheres através da prática de adultério, e outros tipos de crime, como, por exemplo, dívida. Então, muitas vezes, essas pessoas acabavam se tornando escravos. Também, através das guerras, as pessoas também eram escravizadas. Qual que é a diferença central entre um escravo e um servo? O escravo, ele é uma propriedade comprada, vendida, você faz dela o que você bem quiser. E o servo? O servo é uma pessoa que tem para com o seu senhor alguns tipos de laços e compromissos, laços pessoais, compromissos estabelecidos, e há entre eles uma troca de favores. Geralmente, na Idade Média, a troca de favores se dava da seguinte maneira: o senhor oferecia a proteção e o servo oferecia o trabalho. E geralmente no trabalho servil, o trabalho servil está diretamente ligado ao mundo agrário e ao campo. Já a escravidão, ela é um pouco mais ampla, ela praticamente envolve todo tipo de trabalho, seja o trabalho na construção, seja o trabalho na agrícola, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho, inclusive, por exemplo, até mesmo substituindo filhos de senhores ou pessoas nobres nas guerras. Okay? O nosso segundo ponto agora é nós vermos como era o mundo antigo e por que o mundo antigo necessitava da escravidão. Primeiro passo, o modelo de produção asiático. O que era esse modelo de produção asiático? Esse modelo de produção asiático é o modelo ou a forma como as pessoas no mundo antigo se organizavam para produzir os bens que necessitavam. Hoje nós vivemos sobre o mundo capitalista, então o modo nosso de produção é o modo capitalista. E no modo capitalista o que vale é o mercado financeiro, o que vale é cada vez mais as indústrias produzirem e as formas de trabalho são assalariadas. No modo de produção asiático, o trabalho estava todo voltado para as atividades agrárias, para a permanência da pessoa na terra, e a forma de produção, o trabalho que produzia os bens, geralmente era um trabalho de escravos. Então, impérios e povos eram dominados para ocupar essa atividade que era a atividade da escravidão e a atividade agrária no campo. Com as guerras vem a posse da terra, e aquela pessoa que passa a ter a posse da terra vai geralmente ceder essa terra ou para alguém plantar nela, ou então ele vai se utilizar de mão de obra escrava para produzir nesta terra. Outra coisa importante no mundo antigo é que as pessoas passaram a ter um desprezo pelo trabalho manual. As pessoas acreditavam que o trabalho manual era um trabalho de menor valor. E elas queriam se dedicar principalmente às pessoas nobres, os reis, as rainhas, os sacerdotes, as pessoas que viviam nos templos e palácios, consideradas pessoas nobres, essas queriam se livrar do trabalho manual. Então, o trabalho manual acabava ficando na mão dos escravos.
Outra coisa é que precisava de produzir um excedente agrícola. Para que produzir esse excedente agrícola? Esse excedente agrícola alimentaria os exércitos, alimentaria os palácios, alimentaria os templos. Outra coisa importante no mundo antigo é o surgimento de uma elite dominante. Essa elite dominante podia ser uma elite política, uma elite religiosa ou uma elite militar. Essa elite política, obviamente, ela estava preocupada em administrar o país, ditar as regras e normas de administrar os reinos e impérios. A elite sacerdotal estava preocupada com o ensino, com a ordem social, com os valores dos reinos e impérios. E a elite militar estava preocupada com as guerras e manter as fronteiras do império intactas e conquistar novas terras para os seus reis. Vamos para o nosso terceiro item. No nosso terceiro item, nós vamos estudar a escravidão no mundo antigo. Por que era tão relevante e importante a escravidão no mundo antigo? A agricultura era a base das economias antigas. Hoje, a nossa economia, no nosso mundo atual, ela está muito bem centralizada em cima da indústria, do comércio, da tecnologia, que a gente tanto usa no nosso dia a dia, mas no mundo antigo, as economias, elas estavam centralizadas na agricultura. A agricultura era a base de tudo. E a agricultura daquele tempo não era mecanizada, não se utilizava máquinas. Todo o trabalho era rudimentar. Arar a terra, colher, cultivar, tudo isso era um trabalho manual. Então necessitava de uma grande demanda de trabalhadores. Esses trabalhadores, na sua maioria, eram escravos. Outra coisa também que se utilizava muito o trabalho escravo era na questão doméstica, nos cuidados da casa, no afazer do dia a dia, também se utilizava a mão de obra de escravos. Outro momento em que se utilizava a mão de obra de escravos, e tem até personagens famosos, como por exemplo Sócrates, que trabalharam na educação das elites. Muitos deles eram os famosos pedagogos que trabalhavam educando os filhos das elites. Ou eles eram estrangeiros, ou alguns deles também eram escravos. As atividades artesanais e o comércio também dependiam da mão de obra do escravo. Outra coisa que dependia da mão de obra do escravo também muitas vezes, essa mão de obra e essa relação entre senhor e escravo, essas eram relações pessoais. Tá? O escravo vivia muito próximo, dentro da casa, preparando os alimentos, preparando o local para os senhores dormir. Então havia uma proximidade. Uma forma de escravo que era muito conhecido nessa época era o eunuco, que geralmente era aquele que tomava conta, que estava presente no harém dos reis ou dos imperadores antigos. Okay? Nosso quarto item aqui é compreender como é que se dava a relação entre senhores e servos no mundo medieval. Como é que essa relação entre senhores e servos se dava no mundo medieval? Olha, a nossa sociedade medieval, ela era uma sociedade extremamente hierarquizada. Era uma sociedade onde não havia mudança social. As pessoas estavam sempre nas suas classes sociais, e isso se dava pelo nascimento. Quem nascia lá em cima, no topo da pirâmide, como nobre, jamais descia para a base da pirâmide. Quem fazia parte do clero também jamais descia para a base da pirâmide. O servo que estava na base da pirâmide, que era quem trabalhava, não conseguia alcançar o topo da pirâmide. Por isso nós chamamos esse tipo de sociedade de estamento e hierarquizada. A função e o papel de cada grupo social era muito bem definido e mantido por uma ordem estável que não mudava. Bom, essa sociedade medieval hierarquizada, ela tinha pouca mobilidade, ou essa mobilidade era praticamente inexistente. Vamos ver aqui como que ela estava dividida. O clero. Qual era a função do clero? A função do clero era cuidar da salvação espiritual de todos, orar,
transcrever os ensinamentos sagrados, principalmente as Sagradas Escrituras. Já o grupo dos nobres, os grupos dos nobres eram os senhores feudais, muitas vezes portadores da justiça, portadores do direito e do poder à terra. Fazia parte também desse grupo os guerreiros, que, obviamente, a função deles era zelar pela segurança dos feudos. No mundo medieval, a posição social dos indivíduos definia tudo o que ele era, e ela se dava a partir da propriedade da terra. Como o servo era aquela pessoa que não tinha a propriedade da terra, cabia a ele trabalhar na terra. Então a função do servo era trabalhar nessa terra. Enquanto isso, o senhor feudal era aquela imagem de um senhor poderoso, que ele tinha a posse da terra, ele tinha o poder político, ele controlava os exércitos e até mesmo as decisões jurídicas. Os problemas que iam surgindo eram resolvidos por ele. Como os senhores feudais estavam também ligados às autoridades religiosas daquele momento, ele também acabava possuindo um poder religioso. Vamos ver agora como se davam essas relações entre senhores e servos. Os servos não tinham a propriedade da terra, já falei há pouco tempo. Então, como os servos não tinham a propriedade da terra, eles estavam sujeitos a várias obrigações. E essas obrigações eram recebidas por suas origens. E essas origens determinavam o tratamento que os servos deveriam ter, assim como ela distinguia quem eram os nobres e quem eram os senhores, quem fazia parte do clero e quem não fazia parte do clero. Então, acabava que os servos eram obrigados a dedicar-se a todo o trabalho no feudo. Olha, caros alunos, na Idade Média, uma pessoa tinha uma vida muito curta. Geralmente ele começava a trabalhar aos 7 anos, dentro das instalações do feudo, geralmente na casa do senhor feudal, com pequenos trabalhos domésticos. Aos 12, aos 13 ou aos 14 anos, ele já era um trabalhador braçal na agricultura. Então a vida dele geralmente ia até mais ou menos os 35 anos. Quando chegava aos 35 anos, de tanto exercer funções laborais, ele já estava com alguns problemas de saúde. Então a vida dele era muito curta, as pessoas morriam muito cedo. Vemos aqui então agora o nosso quinto ponto. No nosso quinto ponto nós vamos trabalhar a questão do servo e esse servo que está preso à terra. Seguinte, os servos eram os trabalhadores da terra. E como é que os servos se relacionavam com os senhores? Os servos se relacionavam com os senhores através das famosas obrigações servis. E o que eram essas obrigações servis? Quando a gente abre o nosso livro de história, a gente encontra lá palavrinhas bonitas, como por exemplo, corvéia, talha, banalidade e dízimo. Dízimo é uma palavra que todo mundo conhece, porque praticamente as igrejas cristãs da atualidade ainda mantêm esse pagamento do dízimo. Vamos lá na Idade Média. Lá na Idade Média, a corvéia era a obrigação que ele tinha de trabalhar nas terras do Senhor, porque as terras eram divididas em manso servil, manso senhorial e manso comunal. O manso servil era que o servo produzia os alimentos e os bens que ele necessitava. No manso senhorial era a terra que o servo produzia, que era destinada ao Senhor. Então, além dele trabalhar no manso servil, que era dele, do servo, ele era obrigado a trabalhar de 3 ou 4 dias na terra do Senhor. Essa obrigação chamava-se corvéia. A talha, o que o servo produzia na terra que era dele, ele tinha que dar mais ou menos 1/3 para o Senhor. E quando ele utilizava o forno ou outras instalações do feudo, ele tinha que pagar o que a gente chama de banalidades. E no final do que sobrava para ele, ele tinha que contribuir com a igreja, pagando o dízimo. Caros estudantes do 6º ano,
Não esqueçam de acessar o Palmas Home School para você realizar as suas atividades. Lá você vai ter acesso aos conteúdos de aprendizagem. Realize as suas atividades. Acesse também o educacãopalmas.com.br e não deixe de assistir às aulas, sempre sintonizando a sua televisão no canal 5.2. Até a nossa próxima aula.